Salve, salve galera, tudo bem? De belezinha? Todos na quarentena aí, estudando. Então, é uma coisa nova para mim também fazer essa aula, essa videoaula. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, aqui pro oitavo ano, totalidade 5, sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é um sistema que auxilia então o sistema nervoso e que propicia o controle do organismo por meio de hormônios. Tá? O que seria uma glândula endócrina? É uma glândula que produz uma substância, o hormônio, que é lançado na corrente sanguínea, dentro dos vasos sanguíneos, para que ele seja distribuído por todo o corpo. Então, diferentemente do sistema nervoso, que age de forma instantânea, né? O sistema endócrino ele demora alguns segundos para agir, né? Quando a gente, por exemplo, sobre o medo, né? Está numa situação de perigo, inicialmente tu não percebeu ela, caso tu perceba, vai ser lançada no sistema sanguíneo o hormônio chamado adrenalina. É esse hormônio que nos deixa alerta, né? Ligados para qualquer situação. Então aguça os nossos sentidos de audição, de visão, a boca fica seca, né? Então são essas situações aí que os hormônios vão agir. Também agem no crescimento do corpo, na produção de leite, por exemplo, para as lactantes, né? Para as gestantes. Auxilia também na regulação do metabolismo, que é o gasto energético, níveis de sais no corpo. Então tem várias funções ali que atuam no sistema endócrino. Então as glândulas principais do sistema endócrino, a gente vai ter então a hipófise, que fica na base do encéfalo, né, na região encefálica, mais ou menos nessa região aqui, ó, só que centralizado, correto? Vai ter a glândula tireoide aqui localizada, que tem a função de produzir hormônios, a tiroxina, triodotironina, né? Não precisa decorar o nome, mas esses hormônios são importantes para a regulação do metabolismo do corpo humano. A glândula paratireoide, ou seja, ela fica atrás da glândula tireoide, são 4 pontinhos ali, 4 glândulas, que vão fazer a produção de hormônios como a calcitonina e o paratormônio, que regulam os níveis de cálcio no sangue, que auxiliam, cálcio e potássio, se não me engano, ou fósforo, cálcio e fósforo, que auxiliam nas contrações musculares. As suprarrenais, como já falei, produz adrenalina, noradrenalina, então está relacionado com a parte de tensão, de alerta, né, para alguma situação de risco, ou quando você gosta de alguma pessoa que fica nervoso né, ou nervosa por essa situação, né, o coração dá uma disparada, há um maior fluxo sanguíneo, isso deixa a pessoa com um certo aspecto róseo no rosto, né? E acaba deixando a pessoa com aquela situação de timidez, que fica com um rosto bem quente e avermelhado, óbvio. O pâncreas, que no caso na verdade o pâncreas ele age de maneira dúbia, né? Duplicidade, ele pode ser uma glândula endócrina, que produz hormônio, mas ao mesmo tempo ele pode produzir enzimas, atuando como glândula exócrina, que libera substâncias na cavidade de um órgão. Então ele atua como glândula endócrina quando ele produz a insulina, o glucagon, que são hormônios que vão para dentro da corrente sanguínea. No momento que ele atua na produção da amilase pancreática, da proteases, das lipases pancreáticas, eles acabam, ela acaba atuando, essa glândula, como glândula exócrina, porque ele vai lançar isso tudo dentro da cavidade
do sistema digestório, um órgão oco. A parte exócrina também existem outras glândulas, né? Como por exemplo as glândulas salivares, que produzem a saliva e mais a enzima chamada de pitialina ou amilase salivar, que vai atuar na boca, que é uma cavidade. A glândula sudorífera, né, que atua sobre a pele, lançando suor para resfriar o corpo, para manter a temperatura, a regulação da temperatura do corpo. A glândula sebácea, que vai produzir óleos, né, gordura, né, um sebo, que vai dar a lubrificação da pele, dos pelos, para proteção também. Mas a situação agora é que a gente vai trabalhar as glândulas endócrinas, que produzem somente hormônios, assim como os nossos testículos, no caso dos meninos, dos guris, né? E os ovários, no caso das gurias, das mulheres, que vão produzir hormônios sexuais, como a gente conhece. A hipófise, então, ela vai controlar a produção de hormônios como o hormônio estimulante do crescimento, né? Hormônio antidiurético, prolactina, ocitocina. Além de produzir hormônios que vão controlar as glândulas tireoide, suprarrenais e as glândulas sexuais. Tá? O hormônio do crescimento, óbvio, que vai ser relacionado ao crescimento do corpo durante a fase ali até a fase adulta, que a pessoa vai desenvolver todo o seu corpo, vai ter esse hormônio do crescimento. O hormônio antidiurético, ele vai atuar lá nos rins, fazendo o quê? A absorção de água lá nos rins para evitar a perda excessiva de água. Então o rim vai filtrar o sangue, retirar a água, ao mesmo tempo esse hormônio age na reabsorção de água, impede que essa água na sua totalidade seja eliminada. Senão nós poderíamos, né, deveríamos tomar uns 10 litros de água por dia. A prolactina, ela vai estimular a produção de leite durante a gravidez, nas gestantes, né, e após ela. Também vai auxiliar na hora do parto, assim como a ocitocina. Falando de ocitocina, ocitocina é o hormônio do amor, né? Então aquela situação em que tu percebe que tu gosta de alguém, a ocitocina está liberada na corrente sanguínea. E daí tu vai te agradar da pessoa, do aspecto físico ou da presença dela. Outras glândulas vão ser estimuladas por isso, como por exemplo a glândula suprarrenal, vai liberar noradrenalina, adrenalina na corrente sanguínea, deixando a pessoa com batimento acelerado, com as pupilas dilatadas, vai deixar então um aspecto rosado no rosto, né? Vai dar aquele calorão, né? Aquela sensação de medo de chegar perto da pessoa. Então isso vai ser estimulado através da hipófise, produção de ocitocina. Glândula tireoide, né? Provavelmente já ouviram falar, ela está relacionada com metabolismo, o gasto energético que a pessoa tem. O excesso da produção de hormônios vai causar uma doença chamada hipertireoidismo. E a falta desse hormônio, hipotireoidismo. Tá? E o mau funcionamento causado, né, pode causar um inchaço então, nessa região e vai causar o bócio ou papeira, né? Ela também produz pequenas quantidades de calcitonina que são liberadas, né? Diminui a liberação de cálcio no sangue. Então, é muito importante então, o hormônio, né? Produzido pela tireoide. Então, ela está localizada nessa parte da frente, produz tiroxina e triiodotironina, que são os principais, né? Que estimulam o gasto de oxigênio pelos órgãos. E por isso que o nosso corpo é quente, libera um calor, tá bom? As paratireoides ficam atrás da tireoide, são 4 glândulas pequenas que vão produzir o paratormônio, que regula a quantidade de cálcio no sangue. Então, se tiver muito cálcio, né, pode dar problema na contração muscular. E se tiver pouco cálcio também. Então, uma das doenças relacionadas a isso é a tetânia, ou tetania, tá? Que
vai causar espasmos musculares, enfim, outras situações que podem prejudicar o organismo, né? Além de prejudicar os nervos, né? Que estão presentes nos músculos esqueléticos. Passando para outra glândula, a suprarrenal, então está sobre os rins. Esta glândula suprarrenal, ela vai produzir, então, principalmente adrenalina, que, como a gente já falou, prepara o corpo para situações de perigo, né? Então, tensão, e acabam deixando a pessoa em alerta quanto a essas situações, tanto para fugir quanto para lutar com uma certa situação. O pâncreas tem a função de produzir a insulina, também produz o glucagon, né? A insulina ajuda a baixar o nível de glicose. O glucagon, quando esse nível está muito baixo de glicose, ele auxilia, né, na liberação do glicogênio, que é um açúcar armazenado no fígado, que vai ser liberado na corrente sanguínea aos pouquinhos para regular essa quantidade de açúcar no sangue. Quem tem problemas no pâncreas, né, na parte da insulina, vai desenvolver o diabetes mellitus. Pode ser diabetes tipo 1, que é infantil, tipo 2, né, que é aquela adquirida ao longo da vida, já tem uma disposição genética, né, relacionada a isso, já tem casos na família, e a pessoa acaba sobrecarregando o pâncreas durante sua vida toda. E além disso, a diabetes gestacional, né, que pode ocorrer durante a gestação e a pessoa desenvolve essa situação. Diabetes é uma doença autoimune, principalmente a tipo 1, né? Tipo 1, quando atinge crianças, adolescentes e jovens, né, até mesmo adultos jovens, é desencadeado um processo autoimune em que as pessoas, né, as pessoas que desenvolvem esse processo, a partir de uma infecção por um vírus, uma bactéria, enfim, elas desenvolvem esse processo de autoataque ao pâncreas. Então, o próprio organismo cria anticorpos para combater as células do pâncreas. E isso causa a destruição das células responsáveis pela produção de insulina. E daí por isso que desenvolve diabetes. Daí vai ter que tomar a injeção né, de insulina para regular os níveis de açúcar no sangue. Então, passando para o próximo. Além disso, nós temos as glândulas sexuais, os testículos e os ovários, né? Glândulas sexuais, os testículos vão produzir a testosterona, hormônio que dá característica secundária masculina, como maior volume de músculos, voz um pouco mais grave, né? Mais grossa, mais forte do que a das mulheres. Desenvolvimento dessa estrutura aqui, que é o chamado pomo de Adão, né? O gogó. Produção em maior quantidade de pelos no corpo, enfim, algumas características nesse sentido. Desenvolvimento do órgão genital, produção dos espermatozoides, enfim, vai auxiliar ali também, né? Nas mulheres, os ovários. Os ovários têm a função de produzir progesterona e estrogênio para realizar o ciclo menstrual ali, o ciclo reprodutivo da mulher, né? Começa lá na menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é a última. E isso causa alterações até mesmo psicológicas na mulher, né? Conforme esses níveis de hormônio vão aumentando durante o ciclo menstrual. Então acaba dando tensão pré-menstrual, que é um aumento de irritabilidade, começa a perceber cheiros, né, diferentes nessa época, e auxilia na produção dos óvulos, que são um gameta feminino, né? Então fazem toda a regulação ali da parte do corpo feminino, né? Da parte de ciclo reprodutivo feminino, no geral. Aumento de mamas, enfim. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado da aula. Sei que é uma coisa mais à distância, assim, mas é o que a gente pode ter por agora. Beijão pra vocês. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Até mais.